Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, nós daremos prosseguimento com as exposições do livro de Hebreus. Já fomos expostos aqui no capítulo 1 e capítulo 2, e hoje nós chegamos ao capítulo 3. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Hebreus 3, vamos achar. É um texto relativamente longo, temos e para ler o verso 1 também o 4, vocês acompanham aqui, como já foi explicado, se você ler o texto de Hebreus todo, ele é uma pregação, soa como uma pregação. E eu queria aqui fazer a voz do pregador, dar exemplos que eu daria se eu fosse esse autor de Hebreus aqui. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as casas, todas as coisas, é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exaltação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado, para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo. Até aí, irmãos, a vida da palavra de Deus. Esse texto, vou mostrar para vocês, o tema da exposição de hoje é o período da apostasia. E a divisão do texto que eu vou seguir aqui é a primeira parte do verso 1 ao 6, em que o autor de Hebreus mostra, por dois argumentos, que Jesus é maior que Moisés, e depois a gente vai entrar na advertência contra a incredulidade. Tem muito a ver com o tema do período da apostasia. Vamos, nessa primeira parte aqui, explorar o texto bíblico que tem a ser tradido.
Primeiro, o autor começa dando duas qualificações de Jesus. Mas antes, eu queria explicar para você por que o autor chama Moisés aqui para a argumentação. Por que ele fala de Moisés? Você entender. No capítulo 1 e o 2, a gente já tratou da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Correto? E o autor de Hebreus aqui gastou aqui tinta para mostrar que Jesus é superior aos anjos. Agora, no capítulo 3, ele vai mostrar que Jesus é superior também a Moisés. Mas poderia se perguntar, por que Moisés? Moisés, irmãos, para os judeus, ele é um grande herói. Um grande herói. E você deve se lembrar que os cristãos aqui, para quem a carta de Hebreus é interessada, são cristãos saídos do judaísmo, que estavam pensando em retornar para o judaísmo. Por isso que o autor de Hebreus está aqui argumentando que é uma loucura, porque Cristo é superior a todas as coisas, superior a todas as sombras do judaísmo, inclusive superior a Moisés, superior aos anjos, ao sumo sacerdote Arão, e por aí vai. E por que Moisés era um grande herói? É um grande herói para os judeus. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho do currículo de Moisés, se assim se pode dizer. Primeiro, Moisés, vocês vão se lembrar que foi o libertador, o instrumento de Deus para libertar o povo do Egito. 400 anos eles passaram ali e em escravidão eles estavam e Moisés foi usado por Deus para libertá-los. Além disso, foi Moisés que recebeu do próprio Deus as tábuas da lei, a lei de Deus. Moisés subiu no monte e recebeu a lei de Deus. Além disso, Moisés, em Números 12, verso 3, é dito que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Olha que qualificação da Moisés, um homem extremamente manso. Além disso, Números 12, verso 6, olha o que o próprio Deus diz sobre Moisés. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Sempre que vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Vê que Deus é o próprio Deus, colocando Moisés em uma categoria distinta dos profetas, da forma que Deus fala com os profetas. Além disso, Êxodo 33, verso 11, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Olha o currículo desse homem. Além disso, você sabe quem fez o sepultamento de Moisés? Deus. Deuteronômio, capítulo 34, verso 6, diz: este, está falando de Deus, o Senhor, o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. O próprio Deus foi quem sepultou Moisés. Diante disso, o autor de Hebreus tem que lidar com a figura de Moisés, que é um grande herói do judaísmo. E a pergunta que fica depois de um currículo tão vasto, aqui apresentado pelos irmãos, é: será que pode existir alguém maior do que Moisés? Será que poderia existir alguém maior do que esse homem com esses feitos aqui, gente? A resposta é sim. Jesus de Nazaré, mãe. Jesus Cristo é superior a Moisés. Glória a Deus. Glória a Deus. De certa forma, é fato que Moisés tem aqui no seu currículo, por assim dizer, entre aspas, muitas coisas que o acompanham, que acompanham a história de Moisés. Mas quando olhamos de perto Moisés, ele é feito da mesma massa que nós. Ele é pecador como nós. Moisés precisava de um Salvador, assim como nós. Mas ainda não é maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é superior a todas as coisas. E aqui, no texto, ele vai justamente provar esse ponto. Primeiro, ele começa chamando Jesus de apóstolo e sumo sacerdote
da nossa confissão. Ele começa com essas duas qualificações, não são os dois argumentos para a defesa de que Jesus é superior a Moisés, mas ele começa dizendo que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote. Quando ele fala isso, apóstolo e sumo sacerdote, na cabeça dos judeus, dois nomes vêm à cabeça deles, que é Moisés e Arão. Por quê? Apóstolo significa o enviado. Então, Moisés foi o enviado da parte de Deus para libertar o povo do Egito. Moisés foi aquele enviado de Deus para guiar o povo no deserto. Então, a palavra apóstolo, que significa enviado, ela rapidamente remeteria a Moisés na cabeça do judeu. E falar em sumo sacerdote é lembrar de Arão, que é o irmão de Moisés. Quando o autor de Hebreus chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote, ele está mostrando que Jesus é superior a Moisés, porque Moisés, se é só um apóstolo, Jesus é apóstolo e sumo sacerdote. Entende? E Jesus tem em si combinado essas duas funções de Moisés e de Arão, só que combinadas nele de forma perfeita, plena, superior. Glórias a Cristo por isso, que é o apóstolo e sumo sacerdote ao mesmo tempo da nossa confissão. O texto também tem uma expressão que é interessante no verso 1 ainda, que diz assim: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente. Essa expressão, considerem atentamente, é uma palavra única no original, e ela pode ser traduzida também por contemplem. Ou seja, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Santos irmãos, contemplem Jesus. Olhem para cima, porque Ele está acima de todas as coisas. Olhem para Cristo, porque Ele é superior a todas as coisas. Considerem atentamente Jesus Cristo, porque Ele é superior a todas as coisas. Muito maior que Moisés. Considerem atentamente Jesus Cristo. Pode ser traduzido também na NVI como fixem seus pensamentos nele. Contemplem Jesus Cristo. Eu acredito que a carta de Hebreus, irmãos, é essa ordem para nós, para olharmos atentamente para Jesus Cristo, porque Ele é superior a todas as coisas. Considerem atentamente Jesus Cristo. Contemplem Jesus Cristo. Agora a gente passa para os dois argumentos sobre a superioridade de Cristo. Primeiro argumento é que o construtor tem mais honra do que a casa construída. Do verso 2 até o verso 4 ele vai defender esse ponto. Vai dizer que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, e isso é maravilhoso. A casa de Deus entenda como o povo de Deus, a família de Deus. Moisés foi servo, ele foi fiel nessa casa. Mas Moisés não é o edificador dessa casa. Não é o construtor dessa casa. Quem é o construtor dessa casa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Portanto, ele é superior. Como a gente viu no capítulo anterior, é dito que Jesus ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Que maravilha, né? Fazer parte da família de Deus, do Criador de todo o universo. Que privilégio. É o privilégio que é todo nosso. Glória a Deus, irmãos. Somos parte da família de Deus, se de fato cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador e guardamos firme até o fim. Essa esperança. O segundo argumento que ele apresenta é que o filho tem mais honra do que o servo. Ele mostra que Moisés foi um servo fiel da casa de Deus. Tudo bem, isso é maravilhoso. Porém, Jesus, ele é o filho de Deus. Ele é superior a Moisés, porque Moisés foi um servo da família de Deus. Mas Jesus é o próprio filho unigênito de Deus. Então, o resumo aqui é que Jesus é o construtor da casa de Deus e o próprio Filho de Deus. Moisés, porém, é parte da casa de Deus, da família de Deus, e um servo nessa casa. Mas a gente poderia se perguntar: quem faz parte dessa casa de Deus, de fato? Quem é da família de Deus, de fato? O texto, verso 6, o finalzinho dele, olha comigo aí, a parte B, diz assim: esta casa
somos nós, se, guarde-se se, guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Prometo que eu vou tratar desse se daqui a pouco. Eu dei tanta ênfase aqui, né? Mas a pergunta pode soar: quem faz parte dessa casa de Deus? O autor aqui começa dando um exemplo. Vamos agora para a segunda parte. Ele dá um exemplo, que é um exemplo de incredulidade. Um relato sobre Israel. Deixa eu marcar aqui, é no verso 7 até o verso 11. No verso 7 e 11, ele cita o Salmo 95, que nós lemos aqui na ordem de hoje. O autor de Hebreus cita o Salmo 95. Mas o Salmo 95, ele está resumindo uma ideia de Êxodo, capítulo 16, capítulo 17, e a passagem do povo de Israel no deserto, de uma forma geral. Tá? Só para você entender e você poder consultar, se assim quiser. O Salmo 95, ele é citado aqui pelo autor de Hebreus. Por que ele faz isso? Né? Por que ele usa tanto o Antigo Testamento? Você vai ver inúmeras citações do Antigo Testamento aqui na carta de Hebreus. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque a Bíblia do judeu é o Antigo Testamento. Então, se ele quer comunicar para os judeus que Jesus é superior a todo o Antigo Testamento, a Moisés, os símbolos que existem ali, ele usa a própria Bíblia do judeu, está entendendo? Para provar o ponto dele. Então, ele está usando aqui recorrentemente o Antigo Testamento para provar isso. E o Salmo 95, então, que é usado aqui para esse fim, ele narra uma história, irmãos, que eu destaquei aqui 3 pontos somente. Só que é uma história recorrente do povo de Israel em desobediência a Deus. Você há de se lembrar que o povo de Israel no deserto, ele foi muito desobediente a Deus. Recorrentemente. Eu trouxe ali 3 eventos que estão muito próximos, por isso que eu trouxe o 16 de novo, e o 17, que foi assim: o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, viu o milagre fantástico da abertura do Mar Vermelho, atravessaram o país juntos, entraram no deserto, e eles começam a reclamar. Então, trouxe 3 reclamações ali do povo. Primeiro, o povo reclama de falta de comida. Fala assim: antes a gente tivesse ficado no Egito, Moisés. Saudades das cebolas que a gente comia lá, Moisés. E começam a reclamar. Deus então envia o maná, que era um alimento que brotava do chão, literalmente. Ele não precisava fazer nada, o maná vinha. O que o povo faz então? Reclama do maná. Sempre vão ter um motivo. Reclama do maná. E aí o que Deus faz? Envia as codornizes, que eram aves, que caíam do céu, que alimentavam o povo. Não precisava fazer nada, só pegar e comer. Mais fácil do que no mercado hoje comprar o peito de frango e caramba, né? Tá, tem que só preparar, mas ali, irmãos, era fresquinho e não pagava nada. Olha que maravilha. Mas o coração do povo, ele era ingrato, irmãos. Ficava murmurando, reclamando das coisas. Literalmente comida caindo do céu. E o povo reclamou. No capítulo seguinte, então, o povo reclama de sede, falta d'água. E Deus faz literalmente sair água de uma rocha, de uma pedra, para saciar a sede do povo. Esses 3 eventos aí, pensados aqui, são justamente para mostrar o coração do povo de Israel. Como é que estava o coração deles? Eu anotei aqui, em Êxodo 17, verso 7, é dito quais são as palavras que estão na boca do povo. Eles diziam assim: está o Senhor no meio de nós ou não? Percebam, eles viram coisas cinematográficas, irmãos, que o pessoal do cinema faz até hoje de filme. Maravilhosamente, as 10 partes do Egito antes disso.
mar vermelho se abrindo, comida vindo do céu, brotando no chão, água saindo da pedra, e você aí se pergunta, como esse povo conseguia reclamar de alguma coisa, Lucas? Pois é, irmãos, esse povo sou eu e você. Você não vê semelhança contigo, não, meu irmão? Como a gente pode cair na murmuração, meu Deus, reclamando das bênçãos de Deus na nossa vida? Você consegue ver essa semelhança com ele? Essa atitude do povo de Israel tem alguma semelhança com você hoje? Esse tema da murmuração contra Deus tem raízes na iniquidade. É alguma parte do nosso coração que precisa do Evangelho, irmãos. Precisa do Evangelho. É um tema que é recorrente nas Escrituras. E o oposto da murmuração é a gratidão. Em todas as circunstâncias. Não por tudo, mas em tudo. O nosso coração precisa ser mais grato e se exercitar na gratidão. A gratidão precisa ser uma canção constante do nosso coração. Porque se você parar para ver, você vai ter muitos motivos para agradecer, mas não para reclamar. O autor de Hebreus, então, está chamando a nossa atenção para a gente não cair no mesmo erro do povo de Israel. Esse mau exemplo que eles deram, um exemplo mau de incredulidade. Porque eles vão permanecer 40 anos no deserto por causa da dureza do coração deles, irmãos. Da dureza do coração deles por causa do engano do pecado, em afastá-lo de Deus, em desobedecer a Deus. Um coração que foi endurecido pelo engano do pecado. E aí, irmãos, eu queria destacar aqui, não poderia sair daqui sem fazer isso, a urgência dessa pregação. Verso 7, ele começa dizendo assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Primeiro, ele não diz. Por isso, como disse o Espírito Santo. Ele está mostrando, irmãos, que a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus falando hoje. Amém, irmãos? É Deus falando. O Espírito Santo, assim como disse aqueles hebreus daquele tempo, ele diz hoje, nesse lugar, agora. E ele diz para você e para mim: hoje, se ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Não endureçam o coração. Esse alerta, irmãos, usando o diz, presente, hoje, duas expressões que apontam para a urgência e para o hoje. Ele está querendo justamente chamar você a atenção da urgência desse tema. Chamar a atenção para você que a apostasia é um perigo real, não imaginário, hipotético, irmãos. Você não sabe se você terá tempo amanhã. Portanto, comprometa-se com Deus hoje. Comprometa-se com Deus hoje. O grande objetivo dessa carta é alertar do perigo de flertarmos com qualquer coisa que não seja Cristo Jesus, colocando essas coisas no lugar de Jesus. Porque qualquer coisa que não seja Cristo é inferior, é passageiro, é fraco, é sombra, é débil, é menor, é insignificante. Mas Cristo é superior, absoluto, superior, completo e grandioso. O alerta é urgente, irmãos. O alerta é urgente. Talvez hoje seja o último sermão que você está ouvindo. Assim como o pastor Hermes disse semana passada. A pergunta é: o que você tem feito com a sua vida? Como que ela está hoje? Como é que está a sua vida com Deus? O quanto você considera Jesus superior a todas as coisas, de fato? Superior a tudo que você tem na vida. O engano do pecado faz parecer que desobedecer a Deus, ceder às tentações, murmurar o tempo todo, é melhor do que ser fiel e grato a Deus. É o engano do pecado que faz isso com a gente, irmãos.
não é outra coisa senão o pecado no nosso coração. Porque o pecado é, por essência, um convite à mentira. Dizendo assim, olha, eu tenho mais prazer para te dar do que Deus. Eu tenho mais alegria para te dar do que Deus. Mas tudo isso é mentira, irmãos. O pecado mente. O pecado é uma mentira. A partir do verso 12, então, a gente entra no alerta. A partir da história que ele contou aqui, do relato que ele contou, do verso 7 ao 11. No 12, então, ele entra com a exortação, com a advertência. Um alerta contra a apostasia. A apostasia vem da ideia, essa palavra, de não permanecer, de não ficar de pé. Apostatar é distanciar-se, é não ficar firme em Cristo até o final. É, para usar a expressão do texto, afastar-se do Deus vivo. Você, irmão, assim como eu, deve conhecer pessoas que se afastaram do Deus vivo. Não é verdade? Estavam entre nós, mas saíram, não retornaram e morreram nessa condição. Saíram do nosso meio, mas não eram de nós. 1 João 2,19 assim diz. Nós entendemos que aqueles que se afastam de Deus e morrem nessa condição, nunca estiveram de fato com Deus. Apesar de terem sido batizados às vezes, participarem da ceia, nunca foram nascidos de novo, nunca foram cristãos genuínos. O cristão genuíno até pode se afastar de Deus por algum tempo, por causa do engano do pecado. Mas isso é temporário. Ele não consegue abandonar o cristianismo e se lançar definitivamente no pecado até a morte. Deus traz de volta, quer por bem ou quer por bem, nunca por mal. Tá? Peguei você, né? Essa ideia de que ou Deus traz pelo amor ou ele traz pela dor, não é bem assim. Ele sempre traz pelo amor. Às vezes ele usa a dor. É sempre pelo amor, irmãos. Meu desejo é que não seja necessário usar a dor para te trazer. Mas é sempre por amor. Os salvos não conseguem permanecer afastados para sempre. Eles foram transformados em seu interior. E constantemente a sua natureza se revela, está presente. O coração dele pulsa por Cristo. O Espírito Santo diz, você não devia estar aqui. Esse aqui não é o seu lugar. Mas como não é possível nós conhecermos o coração de ninguém olhando, daquele que estava aqui e não está mais sendo de fato salvo, não. É um cristão enganado temporariamente pelo engano do pecado, ou não crente, não importa. Precisa do mesmo remédio. Precisa do mesmo remédio. A graça de Deus. Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que faz sentido nós chorarmos pelos que estavam aqui e não estão mais. E pelo seu parente íntimo também. A gente não conhece o coração de ninguém. A nós cabe clamar a Deus, a graça dele seja derramada sobre a vida dessas pessoas. No verso 14, tratando ainda desse assunto, eu resgato aqui o final do verso 6 também, como eu disse que ia explicar também. Vamos ler primeiro o final do verso 6, depois diz assim: esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Agora o verso 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu vou falar sobre a prova da fé, permanência até o fim. A correta relação entre a salvação e a santificação. Ao mesmo tempo, irmãos, que nós cristãos vivemos a nossa vida sabendo que a nossa salvação não depende do nosso esforço, depende única e exclusivamente do que Cristo fez na cruz. Tanto que ele declarou, está consumado, ele não declarou por consumado. Nós queremos que ninguém pode nos arrancar da mão de Jesus. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar. Amém? Nós cremos piamente nessa verdade.
Jesus é o nosso pastor. Ele consumou a nossa redenção de forma plena e total na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo que cremos nisso, preste atenção, somos alertados também que se de fato cremos em Cristo Jesus como Senhor, viveremos a vida cristã em santificação e obediência a Deus, apegando-se firmemente à ousadia e esperança na fé, para usar a expressão aqui, ou guardando até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Do contrário, irmãos, a gente prova com o nosso comportamento que a gente não é cristão, a gente não ama Deus. Se a gente quer viver no pecado, se lançar e não quer mais saber. Necessariamente, Cristo muda a nossa forma de viver, não se engane. Não pense que dá para sermos cristãos sem manifestarmos isso em nossa vida. A vida, ela vai dar fruto de arrependimento. Gálatas fala fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por mais que em alguns de vocês falem, olha, domínio próprio é difícil, não. Eu sei, mas tem uma semente aí. Os demais você frutifica. Você precisa melhorar, você reconhece que precisa melhorar nisso. Isso já é ação da graça de Deus falando para o filho. Vem aqui. Não se engane, a vida cristã dá frutos de arrependimento. A salvação em Cristo Jesus dá a eles uma segurança inabalável, isso é verdade. João capítulo 10, verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus está falando. Por que ele fala lá? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O próprio Jesus falou isso. Ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão, jamais perecerão. Nós cremos piamente nisso, irmãos. E ainda que eu creia piamente que o cristão genuíno não pode perder a salvação, não pode decair da salvação, porque a justificação é uma declaração da parte de Deus irrevogável, e é toda mérito de Jesus Cristo, eu creio também, e você deve crer porque é o testemunho das Escrituras, que o meio que Deus usa para manter cristãos genuínos, santificados e amadurecendo na fé, são textos como esse de Deus, chamando você e eu para perto. Falando assim, olha, cuidado com o engano do pecado, o endurecimento que ele produz no coração. Não queira seguir o exemplo do povo de Israel. Eles morreram no deserto por causa da desobediência. Tenham cuidado, meus filhos, com o engano que o pecado produz. Textos como esse, irmãos, nos chamam para a realidade cristã. São uma corda. São textos que falam assim, o que você está fazendo da vida, meu filho? São textos assim que nos mantêm chamando para perto, que nos chamam para a realidade. Deus nos faz perseverar na fé no meio da palavra dele. No meio da palavra dele. Porém, se essa segurança vai morrer inabalável em Cristo, você pensa assim, nenhuma força poderá da sua mão me arrancar. Se isso produz arrogância no seu coração, se isso produz impiedade, se isso produz apatia, esfriamento espiritual, indiferença com o seu compromisso com Deus, você nem sabe o que pode ser, irmãos. Talvez você nem sabe o que seja, porque você entendeu errado essa doutrina. Você nem entendeu o evangelho, talvez. A salvação em Cristo deve produzir fervor espiritual em você. Essa segurança cristã que temos, que devemos ter, da salvação em Jesus, ela deve produzir em você mais amor por Ele. Fervor espiritual, desejo de ser como Ele é. Deve produzir um amor crescente por Deus e pelo próximo. João 8,31, Jesus fala assim. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, nós devemos permanecer em Cristo. Nós devemos continuar buscando a face de Deus,
buscando a santificação sem a qual ninguém verá Deus, buscando obedecer a Deus, clamando a Deus para que mova o nosso coração para perto dele, desejando mais e mais da presença dele. João 14, 21 também prova esse ponto, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é aquele que tem o meu mandamento na cabeça, ele que sabe toda a lei. Não. Ele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer demonstrar amor por Deus? Obedeça. Seja obediente. Clame a Deus por humildade. Clame a Deus para ter um coração como dele. Para amar o seu próximo como você mesmo. Para amar a Ele acima de todas as coisas. O alerta de hoje é um só, irmãos. Se você não entendeu nada do sermão, se você focar agora, você vai pegar o núcleo do sermão. Não pense em amando a Cristo e se voltar para qualquer outra coisa, seja judaísmo, seja qualquer outra coisa nesse mundo. Pois Deus vai tratá-lo como tratou o povo de Israel. Ou aplicando aqui a nossa vida. Não pense que viver a vida cristã de qualquer jeito, viver uma vida frouxa moralmente, que tem pouco ou nenhum compromisso com Deus e sua palavra, uma vida que não busca se submeter humildemente a Cristo, que não busca imitar a Cristo, está tudo bem. Não pense que está tudo bem, meu irmão. Não pense que está tudo bem. Não, Deus não tem prazer nisso. Esse esfriamento e esse distanciamento não é algo que Deus quer para nós. Ele quer que permaneçamos nele. Então, se esse sermão está aqui, o pregador ele tenta, né? Mas o Espírito Santo ele vai te chamar mais para perto, meu irmão. Não endureça o seu coração, como foi na rebelião. Não endureça o seu coração, como foi na rebelião. Não endureça o seu coração. O Espírito Santo te chama para um compromisso mais sério com Deus. Em nome de Jesus. A perseverança e a permanência em Cristo até o fim comprovam a fé genuína. Eu fiquei muito atravessado, irmãos, preparando esse sermão aqui. Primeiro, por causa da seriedade do tema. Então, com muito temor e tremor, eu me aproximo desse tema. Mas essa semana me aconteceu uma coisa também, da parte de Deus. Foi o seguinte: lá na faculdade, uma professora teve que ser substituída por motivo de saúde. E aí entrou um outro professor, apesar de a gente estar no final do semestre, ele assumiu a disciplina, e aí teve aquela coisa no primeiro dia de aula, sempre. Você, com seu nome, e de onde você vem e tal, se apresentando. E aí aquele professor se apresentou, quando a gente tocou um tema ali do Evangelho, né, falando que era cristão e tal, algumas pessoas, ele falou assim: eu já fui cristão, eu conheço esse rolê todo. Falou assim: não sei como é esse negócio. Aí, tá. Ele continuou falando sobre ele e falou assim: eu tenho formação em teologia. E aí depois ele falou: eu já fui pastor. Olha só. E aí ele falou: o meu avô era pastor, o meu pai era pastor e eu fui pastor. Mas hoje eu sou ateu. E estou mais envolvido com as questões de religiosidade. Aquela informação me atravessou de uma forma. Assim, eu voltando para casa, peguei o ônibus, 790 Vila Kennedy, para quem quer saber, voltando dele, deixando no Brasil, para casa, voltando para casa. Voltando para casa ali, Deus falou comigo: Lucas, esse tema que você vai tratar da apostasia, do esfriamento espiritual, ele é sério. Ele é sério. Ele é importante para a igreja. Tenha temor e temor. Que eu vi diante dos meus olhos, irmãos, alguém que estava. Quem mais você esperaria que seria a pessoa menos possível de decair da fé e se afastar? O pastor. Prega ali, mesmo, né? Está estudando a palavra de Deus toda hora. Você não imagina.
Deus ministrou no meu coração, dizendo: Lucas, esse tema é sério. Ele é sério. Irmãos, eu queria aqui, de forma solene, falar da seriedade desse tema. Não se deixe levar pelo engano do pecado, como foi com o povo de Israel no deserto. Por causa de se enredar no pecado, eles morreram no deserto. E os cadáveres deles ficaram, assim, literalmente o termo que o texto usa. Ou seja, não brinque com a sua vida cristã, meu irmão. Fuja do pecado em nome de Jesus, meu irmão. Não permita que ele vá te enganando aos poucos e te levando para distante de Deus. Que talvez você nem perceba. E quando você se dá conta, você está comendo com os porcos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão. Comprometa-se com Deus hoje. Porque se você ouvir a voz de Deus, hoje, não endureça o seu coração. Não endureça o coração, mas bem, não dar ouvidos, se fingir de surdo. É uma expressão paralela para a gente entender o porquê. Não se fingir de surdo, mas dê ouvidos à voz de Deus. Em nome de Jesus. Que o objetivo desse sermão esse é alcançado, que é que você queira ter um coração quebrantado e humilhado diante de Deus, ao invés de um coração endurecido, dizendo assim: essa palavra não é para mim, essa palavra não é para mim. É o pecado que gera esse endurecimento. Em nome de Jesus, meu irmão, você quer um coração quebrantado e humilhado diante de Deus. O verso 12 e 13, caminhando aqui já para perto do fim, ele faz aqui uma exortação. Ele diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Esse é o remédio para a apostasia, irmãos. Verso 12. Animem uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje. Qual que é o remédio para a apostasia, irmãos? O texto apresenta. Animem uns aos outros no tempo que se chama hoje. Essa exortação pressupõe uma vida em comunidade. Por isso que eu temo pela vida daqueles que se dizem sem igreja. Eu sou cristão sem igreja, eu sou cristão desigrejados. Por isso que eu tenho, irmãos, por causa de textos como esse. Talvez o desejo das pessoas de se manter longe da igreja seja justamente a uma ação do pecado no coração, endurecendo. Dizendo assim: não, é o suficiente. Deus fala contigo direto. Tu está quase igual a Moisés. O remédio para o endurecimento e engano do pecado é animem uns aos outros no tempo que se chama hoje. O relacionamento comunitário da igreja, irmãos, é o poderoso remédio contra a apostasia. O relacionamento de encorajamento e cuidado mútuo que temos uns pelos outros nos previne contra essa doença da apostasia. Portanto, não despreze a sua igreja local, sua amizade cristã com outros cristãos. Não despreze isso. Isso é um remédio da parte de Deus, para que o seu coração não seja endurecido no engano do pecado. Concluindo então, irmãos, verso 15, ele, mais uma vez, chama a atenção para o hoje. Se você marcar aqui, você vai ver várias vezes: hoje, por causa da urgência do pregador, por causa da urgência do texto, da importância dele. Ele repete esses trechos do verso 7. E aí, no verso 16 e 19, ele mostra que uma geração inteira do povo de Israel não entrou na terra de Canaã, mas morreu no deserto por causa da incredulidade deles. O interessante é pensar que eles viram milagres fantásticos da parte de Deus. Talvez você já deve ter pensado nisso ou conhece alguém que pensa:
Ah, mas eu pedi um milagre da parte de Deus. Deus não me deu, eu abandonei o cristianismo. Eu desisti. Ou Mateus, já ouvi, dos atores que você ouviu, você vê, normalmente eles têm esse discurso. Eu estava um dia na minha casa, pedi um milagre da parte de Deus, que acontecesse isso ou aquilo, e se acontecesse eu ia crer em Deus. Só que Deus não fez. Poxa, aí eu não creio. Deus não existe, logo, ele não respondeu a minha oração, logo ele não existe. Mas, se as pessoas pensam que por ver o milagre, vão se converter, vão crer em Deus. Não é verdade? Só que esse povo de Israel, irmãos, eles viram o milagre da porta direito. Eles viram comida cair do céu, meu amigo. Comida brotar do chão, água sair de pedra. Mar vermelho se abrindo, água virar sangue lá no deserto e Deus fazendo aquela coisa toda que ele fez. E você pensa, o milagre vai salvar? Não, irmãos, o milagre não converte. O milagre não converte ninguém. E essa aqui é uma prova disso. Verso 619, ele relata isso. Quem foi que ouviu essas coisas? Foi esse povo que viu os milagres, que estava lá no motivo, sabia? Enfim, irmãos, a terra prometida por Deus ao povo judeu, terra de Canaã, era um lugar onde eles poderiam descansar dos seus trabalhos no Egito, descansar da peregrinação no deserto. Esse lugar de descanso prometido a esse povo tem um significado muito mais profundo do que parece, porque representa um lugar onde só aqueles que dão ouvidos ao chamado do Espírito Santo podem adentrar. Aqueles que não se deixaram endurecer com o engano do pecado, mas creram de fato em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão. A terra de descanso que Moisés tinha para dar ao povo de Israel, ela era boa, mas não era perfeita. Somente Jesus, irmãos, que morreu na cruz em nosso favor, é quem pode nos introduzir em uma terra melhor, onde de fato nós descansaremos com Ele. Só Ele é o nosso Salvador de fato, irmãos. Você, então, e eu, somos convidados a esse descanso hoje. Somos convidados a esse descanso. Algumas aplicações que eu reconsidero aqui. Primeiro, considere a importância da sua comunidade cristã, irmãos, para a sua caminhada na fé, para o seu amadurecimento cristão. Considere a importância desse encorajamento mútuo, das conversas depois do culto, do juntamento, dos grupos de conexão. Valorize isso, irmãos. Valorize isso. Saiba que esse é um poderoso remédio contra a apostasia. Segundo, contemple Jesus Cristo. Considere atentamente a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. É possível que você esteja frio, distanciando-se de Deus. Você já está tão longe que você nem percebe a distância. É possível que você talvez nem esteja preocupado com isso, com o seu estado diante de Deus. Seu cristianismo está pálido, raquítico, desnutrido e frio. Qual que é a solução para isso? Contemple Jesus Cristo, meu irmão. Olhe para Cristo com um olhar renovado. Considere a obra dele em favor da sua igreja, o sacrifício dele. Mas o alerta é: faça isso hoje. Hoje. Se ouvirem a voz do Espírito Santo, hoje, não endureçam o vosso coração. Amém, irmãos? A vontade de Deus para nós é que sejamos filhos mais comprometidos com Ele. Tenham um amor cada vez maior. Então, você ore por isso nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus grandioso, poderoso, majestoso, maior do que todas as coisas, Senhor, clamamos a Ti. Em nome de Jesus, Pai, não sejamos endurecidos pelo engano do pecado.
que estão de perto nos rodeiam. Que em nome de Jesus possamos crer fielmente no Teu santo Evangelho, Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, por meio dessas exortações de Hebreus, contemplar Jesus Cristo, ter uma visão exaltada da pessoa de Jesus, e que isso impacte toda a nossa forma de viver, Pai. Todo o nosso comprometimento contigo, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, hoje, Senhor, seja um dia de transformação para nossas vidas, Pai. Um dia em que nos comprometemos mais contigo, Senhor. Um dia em que desejamos um coração mais próximo do Teu, mais parecido com o Teu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, opera em nosso coração a obra que só o Senhor pode operar, Pai. Transforma as nossas disposições do coração. Faz com que desejamos mais do Senhor, a Sua presença. Quem Tu és, Pai. Que desejamos mais obediência ao Senhor, obedecer ao Senhor, servi-lo sempre, ser fiel a Ti, Deus. Enche o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração. Assim Te clamamos, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive, reina, que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém, Senhor. Amém.